Bom, estamos de volta aqui, ó. Aula 3. Vou botar aqui. Aula 3, tá? Corresponde aqui. Vamos começar pelo produto vetorial. Nota que essas aulas aí, essa base toda que eu tô dando, esses vetores, né, n-dimensionais, isso é uma coisa que a gente vê numa disciplina chamada geometria analítica, tá? Que seria uma base para álgebra linear. Então, quem já fez uma disciplina com esse nome, né, geometria analítica, quando vai fazer álgebra linear, não precisa dessa revisão básica que está aí, tá? É claro que geometria analítica tem muito mais coisa, né? Muito mais. Só que o que eu estou apresentando aqui são os conceitos básicos da geometria analítica que a gente pode usar, que a gente precisa para usar em álgebra linear, ok? Conhecer um pouco essa ideia do vetor e tal. Bem, produto vetorial em R3. A definição é essa expressão que está aí, mas é uma expressão mais complicada. Então, isso é dado por esse determinante dessa matriz, conforme está aí. Então, olha, o produto vetorial, ele é definido, né, no R3. E o resultado é outro vetor. Então, assim, você define, tá? Você define um produto vetorial, produto escalar, aliás, o produto escalar entre dois vetores retorna um número. E o produto vetorial entre dois vetores retorna um vetor. Tá? Então, professora, tem produto vetorial no R2? Não. A gente vai definir produto vetorial só em R3, tá bom? E o resultado é um vetor que é perpendicular a esses dois, tá bom? Então, ele vamos supor, eu tenho um vetor aqui, x, não sei se eu vou conseguir desenhar, x, e aqui o vetor y, tá? No R3, né, quando eu faço o produto vetorial de x por y, vai dar ou esse vetor aqui, que é perpendicular aos dois, tá? Ou o vetor para baixo. Vai depender da ordem que eu pegar, se é o x vetorial y ou y vetorial x. Por que isso? Porque quando a gente inverte linhas dessa matriz, né, eu vou estar trocando o determinante, vou estar multiplicando o determinante por -1. A gente viu isso, né, quando a gente estudou determinante. Tá bom? Então, assim, vai ficar meio complicado eu explicar para vocês isso assim, sem estar presencialmente, mas vocês podem fazer isso por um exemplo, né? Então, olha só, para vocês pegarem uma ideia aqui, ó. Aqui está o x, y e z. Bom, então aqui é o vetor i, aqui é o j e aqui é o k. O que acontece se eu fizer o vetor i pelo vetor j? Se eu fizer i vetorial j, tá? Isso aqui vai ficar. Vou fazer esse exemplo que é para a gente ver se i vetorial j vai ser exatamente o k ou se vai ser menos k, certo? Então vamos fazer isso aqui. Aí fica i jk, que é o resultado, né? O vetor i, que é o vetor 1, 0, 0. E o vetor j, que é o vetor 0, 1, 0. Daí a gente faz esse determinante. Aí isso aqui vai dar 0, eu estou fazendo assim, tá? 0, 0, 1K. K. Agora vamos voltar. 0, 0 e 0. Então deu K. Se eu fizer I por J, vai dar o vetor K que está aqui. Se eu fizer J por I, vai dar o vetor menos K. Porque aí eu não preciso fazer de novo, porque vocês sabem que essa linha vai ficar invertida, vai trocar a linha, né? Se eu fizer J vetorial I, isso vai ser IJK, vai ser esse determinante aqui. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Eu troquei a linha, troquei as duas linhas de posição, isso vai dar o vetor menos K. Então, vocês percebem, se pintar aquela dúvida, né, ué, tá para cima ou tá para baixo, aí, né, lembra da posição dos vetores I, J, K, do espaço. Bom? Bem, aí tem as propriedades, isso aqui é um blá, blá, blá danado, né? Então, olha só, essa primeira propriedade aqui, da letra A, é o que eu acabei de falar. Se eu inverto a ordem do produto vetorial, ele não é comutativo, como a gente está vendo aqui, eu vou trocar o sinal do vetor. Tá bem? Vai para cima ou vai para baixo. Vale também a propriedade distributiva,
sempre respeitando a ordem, tá? Então, aqui vai ser x vetorial y, x vetorial z, mais x vetorial z. Se eu tiver a associação de forma diferente, né? Se eu estiver fazendo vetorial, uma soma de vetor, vetorial um outro vetor, né? Isso aqui, vou escrever aqui para ficar mais fácil. Se eu tiver x mais y, vetorial z aqui, eu não posso escrever z vetorial x mais z vetorial y. Eu tenho que escrever na ordem como está aqui. X vetorial z mais y vetorial z, correto? Não posso trocar isso aqui, não. Enfim, quando eu tenho uma constante, né, multiplicando esse produto vetorial, a constante pode ser distribuída dentro do produto vetorial, né, conforme você precisar, não tem problema. Se eu faço x vetorial x, por que isso dá zero? Porque eu estou com um determinante, né, com duas linhas iguais, que é o vetor x e o vetor x de novo. Tá? Então, se eu tenho duas linhas iguais num determinante, determinante é zero. Okay? De novo, se eu fizer o vetor nulo por um vetor x, né, vetorial um outro vetor x, de novo é como se nesse determinante aqui eu tivesse, né, esse determinante aqui, eu tivesse uma das linhas todas iguais a zero, toda igual a zero. Então, eu também tenho um determinante nulo nesse caso. Tá? E aqui também, né, é uma pequena fórmula, tá? Isso aqui é bem enjoadinha da gente memorizar, a letra G. Tem como fazer esse desenvolvimento, que isso vai fazer por determinante, só que aí é bem trabalhoso, eu não vou fazer isso aqui não, porque já chateei bem vocês lá com desigualdades triangulares, Schwarz e tal. Enfim, mas não é difícil de fazer. De confirmar isso aí, é só cair de cabeça nas contas, tá? Bem, aí eu tenho aqui observações, né? Que é o que a gente chama de produto misto. Misto porque eu estou misturando, né? O produto vetorial com o produto escalar, que vai ser esse determinante aí. Ah, então vai dar um número, professora? Sim, porque esse produto vetorial aqui vai dar um vetor. E esse aqui é um outro vetor. Então, eu faço um produto escalar de um vetor por outro vetor, isso vai dar um número escalar, não vai dar um número. E também, né, eu também tenho essa outra propriedade que está embaixo aí. Então, essa propriedade aqui já é mais tranquilinha, né, da gente observar. Okay? Também isso aqui eu já tinha falado, né? A gente pode observar que o produto vetorial de x por y é um vetor ortogonal a x e a y. Né? De fato, basta você observar que se eu fizer o produto vetorial de x por y escalar y, né? Isso vai dar zero. Porque se eu tenho um x aqui, eu tenho um y aqui, se eu pego o produto vetorial, né, de acordo aí, né, eu vou gerar um vetor que é perpendicular aos dois. Então, se eu fizer o produto interno desse vetor aqui pelo x, isso tem que dar zero, porque o ângulo entre eles é 90 graus. E a mesma coisa se eu fizer com x, com y. Tá bom? Então, assim, respeitando a ordem do IJ, né, o IJK, se vocês tentarem associar com esse desenhozinho que eu fiz aqui, é como se eu estivesse girando esse eixo um pouquinho para lá, né? Botando esse eixo X aqui na frente, ou seja, escrevendo assim, ó, Z, Y, aí eu boto o X aqui, o eixo X aqui, aí esse aqui é o I, esse é o J e esse é o K, tá? Então, I vetorial J vai dar o K aqui. Então, ó, y vetorial x vai dar esse vetor aqui. Y vetorial x. Se eu fizer x vetorial y, pelo desenho que eu fiz aqui, aí vai dar o vetor para cá. X vetorial y. Entendeu? Então, se vocês lembrarem sempre que I vetorial j é o k, aí vocês conseguem ter essa noção aqui do sentido que eu pego o produto vetorial lá no seu desenho. Tá bom?
Bem, então, a partir das propriedades, a gente pode verificar, né, essa outra formulinha aqui. X vetorial y ao quadrado é igual a essa norma de x vetorial y é igual a norma de x ao quadrado mais norma de y ao quadrado menos o produto interno entre x e y ao quadrado, tá? Também não é tão difícil, não é difícil demonstrar isso não, tá? E partindo dessa propriedade 4, a gente tem que o x vetorial, o x escalar y, né, é igual ao produto de x por y, né, norma de x por norma de y, cosseno de θ, onde θ, né, é o ângulo entre x e y. E aí, usando, além desse fato aqui, que a gente viu lá em cima, né, que é a formulinha do ângulo entre dois vetores, e utilizando essa propriedade 4 aqui, a gente tem uma regra para o seno, tá? A gente tem uma regra aplicando, né, o produto vetorial associando com o seno do ângulo entre os vetores x e y. Mas aí, olha, como está envolvendo, né, apenas, tá envolvendo o produto vetorial, isso só vai valer para vetores no R3. Né? Não vai fazer sentido essa fórmula aqui para vetores no R2, porque não tem como obter um produto vetorial entre eles. Tá bom? A área de um triângulo com vértice nos pontos A, B e C. Tá? Então, como é que eu vou explicar isso? Eu tenho aqui A, B, e eu tenho um ponto C. Certo? A, B e C. Ok? Então, se eu quero a área, né, desse triângulo aqui, aí eu vou considerar vetor x como sendo vetor b menos a, que aí vai ter essa direção aqui, né? Aí isso aqui é o vetor x. Se eu considerar o vetor y como c menos a, aí é este vetor aqui, de a para c. Aí esse é o vetor y, certo? E aí eu tenho aqui o seno desse ângulo aqui entre os dois. E como é que eu calculo a área desse triângulo? Eu preciso fazer a área a distância da base vezes a minha altura h, né? Essa altura aqui, certo? Como é que eu calculo isso? Quem é essa altura h aqui, nesse caso? Se eu conheço o seno do ângulo, né? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de θ é igual a h, né, sobre a norma de x, ok? E aí, como é que eu calculo esta área? Né? É 1/2, né, vezes a norma de y, tá? Que é a base, vezes a altura. Tá bem? Então, olha só, a altura aqui, a altura é igual a norma de x vezes o seno de θ. Tá bem? Então, a área é igual a 1/2 vezes a norma de y vezes a norma de x vezes o seno de θ. Né? Por isso, eu chego, né, a norma do produto vetorial, porque é só vocês observarem essa propriedade aqui que está em 5. Né? Se eu faço norma de x pela norma de y vezes o seno de θ, isso aqui nada mais é que a norma do vetorial x por y. Então, se eu quero calcular a área de um triângulo no espaço R3, tá? Eu posso usar de produto vetorial. Okay? Bem, aí sendo assim, é fácil encontrar a área de um paralelogramo, né? Ih, não está nada parecido com paralelogramo. Vou fazer um melhorzinho. Vou tentar, né? Desenhar aqui. Isso.
escorregadia, complicado. Então, é como se eu tivesse aqui, né, o vetor x e o vetor y. Então, são dois triângulos aqui, na verdade, né? Esse triângulo aqui e ele igual de cabeça para baixo, tá bem? Então, são dois triângulos de área igual a esse daqui que a gente viu lá em cima. Então, é multiplicado por 2, aí soma esse 1/2 aqui da frente. Então, a área do paralelogramo é simplesmente a norma do produto vetorial. Ok? E, baseado nisso, a gente tem o volume do paralelepípedo. Esse aqui é mais enjoado, porque aí eu tenho que combinar o produto misto também, né? Que eu vou ter que calcular a área da base vezes a altura. A altura seria o vetor perpendicular, né? Como é que eu vou dizer? Um vetor perpendicular aos dois vetores da base, certo? Então, isso aqui já seria um paralelepípedo, tá bom? Então, o volume, né, está mais ou menos explicado aqui. Considere o paralelepípedo com vértice na origem e as arestas x, y, z, que são os vetores, né? Não necessariamente formando um ângulo de 90 graus. Então, o volume V desse sólido é o produto da área da base, que contém y e z, né, pela altura h, certo? Ora, h, essa altura h, é a norma de x vezes o cosseno de θ, que a gente já tinha visto lá, né? Onde θ é o ângulo entre x e esse vetor, que é tipo assim, se eu tenho um vetor aqui, ó. Deixa eu coloquei aqui, eu tenho y, né? Onde θ é o ângulo entre x e o vetor y por z. Tá, então x é o que está em pé. Ele chamou esse aqui de y, ok, e esse z, tá? E o x o x, na verdade, é um outro vetor assim, tá? E esse aqui é o vetor y vetorial z. Então, a altura desse paralelogramo, essa altura aqui, tá? Eu posso calcular, né, com base neste ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre x e esse vetor, ó, esse ângulo aqui, que essa altura aqui é essa distância aqui. Então, é o ângulo entre esse vetor e o x, ou seja, o vetor que tem esse tamanho h e o x, entendeu? Então, por isso que a gente consegue fazer, né, esse cosseno de θ aí. E a área da face, determinada por y e z, é o produto vetorial de y por z. Por isso, esse volume acaba acontecendo, né, acaba sendo o produto misto entre x, y e z, graças a essa outra fórmula que a gente viu aqui em cima, né? Cadê? Tinha uma fórmula envolvendo cosseno. Essa daqui. Peraí. Não, cadê? Tinha uma outra fórmula aqui em cima envolvendo cosseno. Eu acho que o cosseno entra aí por conta do desenvolvimento mesmo. Tá? Que é como se fosse o produto escalar entre x e esse vetor y por z, que é aquela formulinha do produto escalar envolvendo o cosseno de θ. Tá bom? Aí, se vocês quiserem, eu não quero desenvolver muito aqui. Se alguém tiver interessado, manda um e-mail para mim que aí eu preparo uma aulinha só, um videozinho só com a demonstração desse volume do paralelepípedo aí. Bom, então aqui a gente tem os exercícios que são bem, não tem nada para demonstrar, tá? Então são exercícios bem práticos, tá? Para vocês treinarem aí essas aulas, ok? Então eu vou deixar aí vocês desenvolvendo os exercícios. E de novo, se vocês quiserem alguma dúvida, né, de algum exercício que esteja aqui ou alguma coisa correspondente à aula, eu vou recebendo as dúvidas
e assim, daqui a algum tempinho eu faço mais uma aula, né? Com relação a só tirar dúvidas que eu recebi. Se for uma dúvida rápida, eu até respondo para vocês por e-mail, tá? Assim que vocês me mandarem um e-mail, se for uma coisa mais fácil de responder, eu respondo na mesma hora, assim, né? Agora, se for dúvida assim, o exercício tal, não sei o quê, aí eu vou deixar juntar mais um pouquinho, que aí eu faço uma aula, né? Faço um vídeo com os exercícios que me forem solicitados e eu posto lá no Google Classroom junto com essas aulas aqui que eu estou colocando, tá? Como se fosse mesmo uma aula presencial de exercícios. Ok, minha gente? Então aí você já tem um material e a gente já encerra esse texto 7 com esses 3 vídeos, tá? E eu fico aguardando um retorno de vocês. Se vocês quiserem que eu explique melhor alguma parte, é só me falar que eu procuro explicar melhor ou desenvolver essas demonstrações aí que eu não fiz, né? Geometricamente falando. Mas enfim, aí eu melhoro um pouco a ideia. Tá bom? Então, bom trabalho para vocês aí. Tchau.